Então, além de você ter que observar várias referências, ter bons materiais para estudo, pesquisar no Google, por exemplo, você quer desenhar fazer um deserto, uma menina numa montanha, uma coisa assim, ou vários guerreiros numa planície, você precisa pesquisar imagens, tá? E estudar essas imagens para ver como que a luz se comporta, a questão dos rochedos. Você não precisa sair fazendo tudo de cabeça, tenha boas referências que você vai ter bons resultados. Partindo disso, na hora que a gente for praticar, é o seguinte, você pode criar aqui seu arquivo. Gosto de trabalhar aqui, vamos trabalhar só com um tom cinza, só para eu apresentar valores, tá? Vou criar um gradiente aqui, mais claro em cima, um pouco mais escuro aqui embaixo, dessa forma assim. Vou criar uma camada nova e para a gente praticar isso é bem tranquilo. Vou criar uma camada aqui, chamada de tons. Vou trabalhar com branco bem estourado, um branco bem estourado assim, um cinza médio, um cinza mais escuro e um pretão, tá? Com esses tons aqui a gente vai compor e fazer testes para a gente praticar a composição, tá? Então coisas que eu recomendo em cenários seriam, por exemplo, você dividir alguns elementos, na verdade, em planos. Então vamos supor, eu teria um personagem num plano principal aqui, vamos supor, tem meu personagem aqui. Eu teria objetos, tá, que obstruem, criam essa profundidade. Não é sempre que você precisa fazer isso, mas fazendo fica legal. Por exemplo, um rochedo aqui que vai emoldurar, tá, o cenário. Aqui junto do personagem eu vou criar outra layer. Aqui o chão, onde ele está situado, certo? E aí vamos supor que é um rochedo assim, alguma coisa desse tipo. Mais ao fundo a gente teria, por exemplo, planícies ou montanhas. Você pode, não é obrigatório você sempre separar assim, mas são dicas que ficam legal, tá? Você separar os seus cenários dessa forma. Mais lá no fundo um terceiro plano, às vezes basta dois. E um quarto plano que seria o céu, por exemplo, com as nuvens aqui, né? Mais ao fundo de tudo. Então, basicamente, a gente tem plano 1, essas rochas, o 2, personagem e essa parte do fundo. Vou colorir aqui de azul. Ó, personagem isso aqui, o plano 2. Um plano 3, que seria essa área do horizonte aqui que vai até as montanhas, tá? E por fim, um quarto plano final, que seria o céu lá no fundo. Aí com isso aqui você dá profundidade. E aí da forma que a luz vai bater aqui que você vai gerar os valores. Então, por exemplo, vamos supor que o sol está vindo daqui de cima, vai ter luz de cá, isso aqui vai criando a profundidade, tá? Então, para você praticar esse tipo de composição é bem tranquilo. Por exemplo, você pode estabelecer determinados pontos só assim, ó, para ir criando essa atmosfera de luminosidade, que eu vou usar basicamente preto e cinza claro, tá? Então vamos supor que eu vou fazer uma personagem aqui, eu recomendo você fazer só testes, tá? Vai pintando assim, fazendo formas, fazendo manchas, observando trabalhos. Esse aqui eu vou fazer uma releitura de um trabalho meu que eu já tenho. Fazendo manchas e formas só para você entender como que funciona essa estrutura, tá? E dessa forma fica mais legal para você compor. E é assim que você pode praticar. Vai jogando essas luzes e essas sombras, aí vai facilitando para você visualizar depois. Você pode tirar um pouco da opacidade do seu pincel. Não trabalha com pincel redondo não, tá? Tem muito pincel gratuito no DeviantArt, no ArtStation. Você pesquisa por brushes do seu interesse lá que você vai encontrar muita coisa. Então isso aqui eu estou definindo só um rascunho, tá? Um exemplo aqui de como a gente poderia trabalhar. Então, por exemplo, vou só fazer alguns testes com Ctrl T, você pode movimentar, posicionar onde você quiser, tá? Você pode fazer de palitinho primeiro, que eu vou fazer mais bem feitinho para já ficar mais finalizado. Mas é só um rascunho mesmo. Definir aqui a questão das nuances do tecido, vou pegar aqui um tom mais escuro. Um tom mais escuro aqui só para fazer essa forma. E aí já eu apresento os valores ali direitinho, vai ficar bem mais legal para a gente organizar isso. Mas, por exemplo, aqui eu desejando, eu já posso traçar aqui, ó. Fiz o traçado ali com laço, eu já vou criar aqui essa cor aqui só para definir mais ou menos onde seria o meu personagem principal aqui, onde ela ficaria, tá? E aí a gente pode vir depois e aplicar por cima a questão das luzes, mas isso aqui pode ser posteriormente. Aqui é mais para estudo e prática de composição. Então aqui eu já estou definindo que a luz está vindo do lado direito, tá? Superior direito. Essa aqui é uma ótima forma para você estudar a composição. Aí depois eu posso definir, por exemplo, você pode fazer tudo isso com line art, tá? Com um rafzinho e depois você vai elaborando. Isso aqui eu quero uns rochedos mais escuros. Então eu posso adicionar alguns rochedos. Aqui eu quero bastante sombra para dar esse destaque para o personagem. E se você tiver na dúvida sobre como fazer esse tipo de coisa, sobre ideias e inspirações para essas composições,
pinturas, imagens, fotografias e observa. Observa como que isso comporta. Até mesmo sobre o uso de cores, você já tem uma fotografia pronta ali. É só pegar o conta-gotas, clicar e olhar para ver como que funciona essa iluminação. Você vai chegar em excelentes resultados. Então vou criar aqui alguns pontinhos de luz, ó, só para fazer uma compensação ali, para dar essa diferença aqui nos rochedos, o volume dos rochedos. Eu quero simular como se tivesse uma área de sombra. Então posso tirar a opacidade do pincel aqui para fazer essas áreas. Essa daqui, inclusive, isso aqui vai ser parte de outro rochedo. Vou deixar ele assim para ficar mais legal. Beleza. Então eu já tenho aqui o plano 1, o plano 2 com a minha personagem. Vou criar, observa que é a organização das layers também que vai te ajudar. Vou criar aqui rochedos mais claros, tá? Para compor, fazer essa iluminação, por exemplo, onde o sol aqui tá batendo. Você treina muito a questão sua de elaboração de composição, tá? Então você faz esses testezinhos, você brinca de fazer composições assim, sem caprichar tanto, faz só as formas, tá? Joga as luzes, joga as sombras, vai testando. Se precisar, por exemplo, Ctrl T na personagem, selecionei ela, eu posso mover, eu posso chegar um pouquinho para direita, para esquerda, para baixo, para cima. E aí você faz esse rascunhozinho, tá? Eu mesmo, basicamente todas as minhas ilustrações, eu passo aí 1, 2 horas só fazendo rascunhos assim, até chegar no resultado final, para eu não precisar ficar fazendo alterações em projeto concluído, tá? Eu tava pintando a leira errada ali, tá vendo? Mas não tem nada não, isso aqui é só um rascunho mesmo, paciência. Então é recomendado você fazer esses testes assim, faz o rabisco para depois chegar no resultado final. Então eu tenho o plano 1, o 2, ela aqui com os rochedos. Eu poderia trabalhar, fazer um estudo com o plano 3, por exemplo, com um cinza um pouquinho mais escuro assim, ó, ou mais claro, que vai ser casinhas brancas, né? Algumas edificações aqui, por exemplo, lá embaixo mais desfocado, tá? Então você pode fazer o teste com um telhadinho, uma coisa assim. Você faz deixar as janelinhas assim para identificar que são casinhas mesmo. Então tem o plano 1, 2, 3. Mais distante no 3 eu posso testar, fazer só mudar um pouco a cor aqui para ficar melhor, para diferenciar. E aí a gente trabalha com os valores ali depois. Ó, eu jogo um tanto de iluminação e com isso aqui a gente estuda bastante composição. Isso aqui não é um exercício para estudo de valores, é um estudo para treinar a composição, tá? E é dessa forma aqui que a gente faz. Mas emendado com isso, tá sempre associado o treino de valores, tá? Eles se encaixam. Então, por exemplo, a gente poderia ter lá atrás alguns picos assim de montanhas de gelo, por exemplo. Lá no fundo, assim, algumas montanhas de gelo. Vou tirar meus tons daqui. E no meio do caminho a gente faz essas pedras, tá? Aí aqui no fundo aqui eu vou até dar uma clareada, porque ali seria o meu céu, né? Aí a gente faz nuances ali no céu ali, o céu mais claro, que fica mais legal. Então fazendo esses estudos aqui, posso até jogar mais algumas sombras aqui, ó. Você já começa a separar melhor os planos, tá vendo? Então por aqui já fica mais claro essa organização. E igual eu falei, você pode dar Ctrl T, posiciona, joga a personagem para a esquerda, para a direita, testa ela de um lado, testa ela de outro, reposiciona a questão dos rochedos, tá? Se você quer os rochedos maiores, se você quer os rochedos menores. Dicas muito simples e muito boas para você trabalhar. Você pode utilizar a regra aí dos terços, tá? Se você quiser criar uma grid aí de construção, você pode utilizar, por exemplo, você pode pegar a ferramenta de corte. Quando você clicar aqui, ele vai mostrar para você a regra dos terços, onde é que tá, ó. Às vezes de cabeça você já faz certinho, tá vendo? Aqui eu já montei certinho. Mas se você pega, por exemplo, essas linhas e posiciona elas aqui, ó. Posicionei uma, vou posicionar a outra agora, elas não estão aparecendo, mas na hora que eu concluir elas aparecem. E a outra, pronto. Agora eu tenho a regra dos terços. Eu vou apertar Ctrl H, aí tá as linhas ali para mim na regra dos terços certinho. Caso eu quiser que essa pedra seja perfeita tocando ali em cima, posso dar um Ctrl T, tô na layer dela, tava na layer errada. Ctrl T nessa daqui, eu amplio ela aqui, ó, pronto. Agora ela vai até aquela área ali certinho, ela toca lá, a modelo aqui vem até essa área dessa divisão, dependendo do modelo podia ser mais ou menos aqui, mas eu quero que ela suba um pouquinho além desse plano da montanha, nada precisa ser 100% exato, tá? Essa rocha aqui, caso eu desejar também, eu posso colocar ela um pouquinho mais alta,
mas aí ela vai ficar confundindo muito com aquela de lá, então propositalmente eu vou deixar ela mais baixa no plano. Às vezes ela podia estar até na metade do caminho quase, por exemplo, aqui. Então é dessa forma que você treina a composição, tá? E aí finalizando, você pode fazer os testes, os ajustes de valores. Você pode deixar, por exemplo, essa em primeiro plano mais clara, por exemplo, o sol mais claro nessa parte, ó, nessa aqui, e nesses rochedos aqui. Tudo que está lá atrás no nosso fundo, eu posso, por exemplo, vir aqui em brilho e contraste, deixar mais contrastante, ou mais escuro, ou mais claro, tá vendo? E aí você vai vendo nos valores aí o que ajusta melhor e vai fazendo os testes, tá? Vai separando melhor, faz uma separação melhor aqui, por exemplo, do telhado das casinhas, para dar para identificar melhor, desse rochedo do fundo de lá, nessas bordas assim, ó. Vai adicionando as texturas, tá? Separar melhor as montanhas de gelo, fazendo as nuances da montanha. Se precisar mexer, mexe. Então é dessa forma que você pode praticar composição, tá? Você pratica composição dessa forma. Vai fazendo esses estudos assim, brincando. Você não precisa necessariamente finalizar uma obra aí para treinar a composição. Isso aqui serve tanto para pintura digital quanto para fotomanipulação, tá? Na fotomanipulação você faz os recortes, vai fazendo os testes, mas você pode fazer esbocinhos assim. E basicamente é isso. O projeto final seria esse aqui no caso, que eu estava fazendo uma releitura dele, refazendo ele ali. Então por aqui dá para você ver, ó, a questão de como é que foi composto, e tudo foi feito basicamente daquela forma lá. Então dedica aí 1, 2 horas aí, às vezes menos um pouco, para fazer esses estudos, e aí depois eu finalizo e chego nos resultados que eu desejo, tá? Espero que tenha sido útil, agradeço mais, brigadão, sucesso!